amigos do canal Mundo do Flamengo, saudações bregas. Pois é, primeiro jogo oficial do Flamengo pós-Copa do Mundo, né? Válido pelo Campeonato Brasileiro, valendo 3 pontos muito importantes. Dito isso, nação, o Flamengo foi até Chapecó no jogo contra o Lanterna, um jogo meio esquisito. A Chape desmotivada, nem aí pra nada, mas aí no transcorrer da partida o Flamengo conseguiu decidir a partida com uma ótima atuação do Pedro mais uma vez. Parece que é pra esfregar na cara do Ancelotti, né? Porque o Pedro jogou nos amistosos, jogou muito bem, e agora contra a Chapecoense também é brincadeira. A seleção brasileira não jogou exatamente nada nessa Copa. Os atacantes não se destacaram. E o Pedro tá jogando muito. Muita gente falou que levaria o Pedro. O próprio Jorge Jesus falou isso. Muita gente cobrou ele na Copa também. E o homem tá jogando muito. Então decidiu de novo, fez 2 gols, deu assistência, deu passe de letra e fez um ótimo jogo. Agora você vê os atacantes que jogaram na Copa e você vê o que o Pedro está fazendo pelo Flamengo. Não importa se é contra Benfica, não importa se é contra Chapecoense, não importa se é contra Olímpia, o importante é que está jogando bem. O Pedro está voando em campo. Parece, como eu disse, que é para esfregar na cara do Ancelotti, porque todo mundo sabe, quem entende de futebol, entende o mínimo, sabe que Pedro é muito melhor que Igor e Thiago. Isso não tem discussão. Mas que manda, os empresários que mandam na seleção brasileira. Então, nação Flamengo, como eu disse, fez um jogo meio aquém, fez um jogo meio esquisitinho. A Chape completamente desmotivada, tem 11 pontos, está com o pé na Série B do Brasileirão já para cair. E o Flamengo, nação Flamengo, muita gente fala, mas goleou, fez 4-0 lá contra a Chapecoense. Não importa muito o adversário, mas importa que o Flamengo não jogou bem, nação. O Flamengo fez 2 gols, né? Jogadas trabalhadas com o Pedro e com o Samuelino, né? 2 assistências do Samuelino e 2 do Pedro. Mas aí, os gols, o segundo gol do Flamengo foi o gol dado pela Chapecoense, né? O gol contra, a cabeçada contra aí no bate-cabeça da zaga da Chape. E o terceiro gol, nação, a gente vê também que o goleiro deu o rebote pro Lohan fazer o gol, só para empurrar a bola para dentro. Então, como eu disse ontem também no pós-jogo, o Flamengo vai a Chapecó, mas faz um jogo meio esquisitão. A Chape, completamente aquém no jogo, parecia que nem estava jogando. Então, foi sim um jogo de um time só, aonde qualidade individual de alguns jogadores do Flamengo prevaleceu e ajudou o Flamengo a ganhar a partida e conseguir os 3 pontos. Vem no jogo por outro ângulo, com outros olhos hoje, a gente percebe que o Flamengo não fez um bom jogo, o Flamengo jogou muito mal. Mas, como é volta de temporada pós-Copa do Mundo, está voltando o Brasileirão, vai voltar a Libertadores agora em agosto, o que importa é a vitória, o que importa são os 3 pontos, e que no final foi o que o Flamengo conseguiu. Só que o Flamengo tem 2 situações bem complicadas nesse elenco, envolvendo lesões, que é Saúl e De La Cruz. De La Cruz não joga faz tempo, vive lesionado, não joga pelo Flamengo, porque na Copa estava jogando e jogando muito bem. Aí ele volta machucado, volta sem previsão de voltar ao gramado pelo Flamengo, se machucou no avião. Com o Bielsa estava jogando normalmente, quase fazendo gol e tudo mais. Agora não pode pisar num gramado de plástico que já fica com o joelho arrebentado. Pode isso? Tem como isso, nação? Nem com o time todo desfalcado o cara consegue colaborar, ficar no banco de reserva, jogar 15, 20, 30 minutos, nem para ajudar a equipe. Isso aí não consegue. Então foi contratado uma antiga gestão, né? Antiga gestão do Landim do Brás, mas sobra para a atual gestão resolver. Então agora o Boto tem que ficar de olho no mercado, não tem mercado para ele, alguém tem que contratar ele. Quer jogar de 15 em 15 dias? Vai lá pro Catar, jogar na Arábia Saudita, lá no Catar, que os jogos é de 15 em 15 dias até 20 dias às vezes. Ou vai pra MLS, igual vários craques aposentados já estão fazendo. Igual o Casemiro, que foi anunciado ontem na MLS. Então o Saúl é a mesma coisa, nação. O Saúl tava encostado no Atlético de Madrid, tanto que a mídia espanhola hoje tira sarro do Flamengo, falando que o Flamengo vai livrar o Atlético de Madrid de problema.
Na mídia espanhola só se fala que o Flamengo está contratando o Almada para livrar o Atlético de um problema, como fez com o Samuel Lino e como fez com o Saúl. Samuel Lino está dando retorno ao Flamengo, mesmo depois de uma temporada meio aquém, meio abaixo do que ele pode render. Mas hoje o Léo Jardim está recuperando o bom futebol dele e está rendendo, está trazendo resultados. Já o Saúl vive lesionado, não joga nada, quando entra no jogo não faz exatamente nada, entrega gol para o adversário. Então a gente espera que com o Almada não aconteça isso, porque senão vai ser mais um dinheiro jogado fora, jogado no lixo pelo Flamengo. Também em outros ramos de contratações, são o staff do Luiz Henrique, que defendeu a seleção brasileira na Copa desse ano, ofereceu o jogador ao Flamengo. O Luiz Henrique, ele tem muito interesse em defender o Flamengo. Pra quem não lembra, ele jogou no Botafogo em 2024, foi campeão da Libertadores do Brasileiro, mas agora ele quer voltar ao solo carioca vestindo as coisas do Mengão. O Zenit aceitou liberar ele, mas os valores são altíssimos. É cerca de 40 milhões de euros, mas o Zenit aceita algum jogador em troca, dependendo do jogador também. Então, entrando nesse assunto, vários jogadores que o Flamengo pode oferecer em troca. Tem o Lohan, tem o Alacian, tem o próprio De La Cruz, tem o Saúl, se quiserem também. Não tem muito mercado lá fora, porque já é velho, né? Então, geralmente, quem tá na Europa e é velho, vem tudo de volta pro Brasil. É o que acontece com o De La Cruz e é o que acontece com o Saúl também. Mas tem vários jogadores da base que o Flamengo pode oferecer em troca pelo Luiz Henrique. Então paga 20 milhões, paga 25 até 30 e completa o valor inteiro com o jogador da base ou com algum jogador que o Léo Jardim não está utilizando muito no principal. Então eu não sei muito se vai interessar o Flamengo, principalmente por conta do valor, se o Flamengo for pagar à vista. Mas é um ótimo jogador e valeria muito a pena ver ele vestindo a camisa do Flamengo. Com certeza agregaria demais nessa equipe se o Flamengo quiser ganhar, né? Levantar o Penta da Libertadores e também levantar o Campeonato Brasileiro neste ano. Então, nação, até amanhã com mais um vídeo do Mengão, os bastidores, o mercado da bola, tudo sobre o jogo do Flamengo, tudo sobre os bastidores do clube mais querido do Brasil e do mundo, o meu, seu, nosso Flamengo. Até a próxima e abraço, nação rubro-negra.